mas que foi bom para nós também darmos um apoio às irmãs, né? E também os irmãos verem que nós estamos com os irmãos a 100%, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? Os irmãos muitas vezes saem do trabalho, vêm correndo para cá. Alguns irmãos, antes de trabalhar, como foi o caso da irmã Cristiana hoje, veio primeiro aqui, esteve aqui orando um pouco, depois saiu correndo para o trabalho, né? Então, esse trabalho é um trabalho que é muito importante para a igreja e muito importante para os irmãos, né? Nenhum trabalho cresce se ele não tiver irmãos na retaguarda orando, né? Sempre, na verdade, é preciso aqueles irmãos que estão orando, que estão buscando, às vezes irmãs na madrugada, né? Os irmãos que vêm aqui nas quarta-feiras orar, aqueles que estão orando durante a semana, que às vezes não podem vir, mas estão às vezes orando. E eu acho que isso é que faz com que venha a haver o crescimento da igreja. Nós, na verdade, eu e a Clarinda, a gente tem bênçãos de Deus através das orações das irmãs do círculo de oração. Lá no Brasil, quando enfrentávamos problemas difíceis, e chegamos a enfrentar alguns com situação de saúde dos nossos filhos, né? E muitas vezes a minha esposa chegava ali, né, aflita no círculo de oração. Irmãs que já não estão mais no nosso meio, já partiram para o Senhor, mas estavam ali ao lado dela, né, encorajando. E daí apresentava ali o problema, todo mundo orava, né, em comum acordo. E o Senhor ouvia as orações e respondia. Então nós temos alguns testemunhos, algumas experiências vividas através do círculo de oração, né? A gente sabe que no Brasil é um pouco diferente daqui, né? Há uma disponibilidade maior, né? Porque lá a maioria das irmãs não trabalham, né? Não é como aqui que a maioria das irmãs trabalha. Então lá há uma disponibilidade maior e então é normal que havia uma maior assistência e talvez ainda hoje haja uma maior assistência nos cultos de círculo de oração. Mas eu entendo que muitas vezes a gente fica muito preocupado com a quantidade de pessoas que vêm à igreja, a quantidade de pessoas que estão aqui na quarta-feira, não é verdade? Mas na verdade, é claro que seria bom que essa sala estivesse cheia, não somente nos cultos de sábado, mas também nos cultos de quarta-feira. Mas a gente sabe que infelizmente as coisas não funcionam desta forma, né? O trabalho muitas vezes é sofrido, todo trabalho quando começa, ele tem o seu momento de desenvolvimento e isso requer muitas vezes um esforço maior daqueles que iniciaram a obra, né? Esforço na oração, esforço na assiduidade da igreja. Os irmãos vejam, numa igreja que tem 100 pessoas, se 10 pessoas faltarem o culto, não é verdade? Não vai haver tanta diferença. Mas, por exemplo, numa igreja que tem 20 pessoas, se houver 5 ou 6 pessoas que faltarem o culto, já vai haver uma diferença grande, né? Então, dá a entender que no princípio é mais difícil, né? Mas também por outro lado, na verdade traz assim pra gente um alento sabendo que o nosso Deus ele está conosco. E movido por essa situação do esforço dos irmãos que têm procurado estar aqui nos cultos de quarta-feira, mesmo sabendo da dificuldade, né? As pessoas, os irmãos trabalham. Eu quero trazer um versículo do Senhor, da palavra do Senhor aqui em Filipenses, no capítulo 2. Paulo ele escreve essa carta
podemos dizer assim, num tom de despedida, né? Da igreja de Filipos. E daí aqui no capítulo 2, ele fala uma coisa que é muito pouco trabalhado, né, no nosso meio. Diz assim, capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Este versículo aqui de desenvolver, né, a salvação, ele vai contra o entendimento que muitas pessoas têm de que uma vez você sendo salvo, já está tudo feito, né? Você já aceitou Jesus, né? Você já está servindo a Ele, então já está tudo feito, a graça de Deus ela nos basta. Não é preciso esforço, porque Jesus ele já pagou o preço por nós ali na cruz. Mas na verdade nós entendemos que não é bem assim. Quando a gente vem para o Senhor Jesus, quando a gente se converte, né? Eu até estive ouvindo hoje uma pessoa muito influente falando sobre o que significa conversão, sobre o significado de conversão, porque essa palavra no nosso meio ela tem uma conotação diferente do que tem, por exemplo, para os judeus, né? Porque por isso, até inclusive, quando a gente usa, por exemplo, você chega para um judeu e fala assim para ele que ele tem que se converter, né? Se converta para Cristo, né? Se converta. É um choque nele, porque eles não usam essa palavra, porque conversão é você sair de um sistema para o outro, né? Nós antes servíamos outros deuses, né? A maioria de nós éramos idólatras. A maioria de nós, a gente veio de uma tradição religiosa idólatra. Então, realmente houve uma conversão de um sistema, podemos dizer assim, politeísta, né? De um sistema de adoração a ídolos, para um sistema monoteísta, um sistema de adoração ao único Deus, um sistema que nós só nos ajoelhamos e só prestamos culto a Deus, de forma que nós não cremos numa mediação, a não ser que seja a mediação de Cristo, né? E ainda mesmo assim, a mediação de Cristo está só relacionada à salvação. Por exemplo, na nossa comunhão com Deus, na nossa oração, não precisa de uma mediação de Cristo, porque o acesso ele já podemos dizer assim, ele já é pleno, nós já temos pleno acesso a Deus, por meio do sangue de Jesus, mas temos pleno acesso, a gente hoje podemos chegar, mas no caso normalmente de pessoas que adoram outros deuses, há uma mediação de um Deus, de um ídolo, para se achegar ao Deus verdadeiro, não é assim normalmente que acontece? Então aí, quando nós saímos desse sistema, viemos para esse, então houve uma conversão. No caso dos judeus não, porque os judeus, podemos dizer assim, eles já adoram a Deus, só não reconhecem a Jesus, o Messias. Então, nesse caso, o que falta para eles é reconhecer que Jesus é o Messias, porque a Deus eles já servem, eles já buscam a Deus, eles já fazem orações a Deus, né? Todo judeu piedoso, durante pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, eles oram a Deus, né? No nosso caso não, a gente não fazia isso, a gente não...
sabíamos que existia um Deus, né? Tínhamos aquela fé teórica, mas não aquela fé prática. Né? E no caso de desenvolver a salvação, é justamente a gente passar, quando a gente passou desse sistema de Deus, de adorar deuses, para adorar ao único Deus, e de um sistema que nós tínhamos problemas, a nossa alma ela estava escravizada. Uns pelas drogas, outros pela prostituição, né? Outros pelo furto, aqueles que são ladrões, os assassinos, né? Os pedófilos e assim por diante. Tantas situações de escravidão da alma, e quando a pessoa vem para Deus, a pessoa precisa de ser liberto dessa escravidão, tanto a nível da alma, né? A alma da pessoa, né? Como também a nível, podemos dizer assim, de mente. A pessoa, por exemplo, porque os irmãos vejam só, quando o povo de Israel foi liberto do Egito e chegaram ali para adorar a Deus, a gente vê que eles, na verdade, tinham sido libertos do faraó, né? Foram libertos da escravidão, mas a escravidão ainda não tinha saído da vida deles. Porque na primeira dificuldade que eles tiveram saudade do Egito. Saudade das cebolas, né? Daquilo que eles tinham lá no Egito, na escravidão. E é isso que nós temos que ter muito cuidado. É nós não termos nostalgia das coisas do mundo. Às vezes a pessoa está na igreja, né? E daí de repente vem aqueles pensamentos lá do mundo, de quando ele estava naquele meio, era aquela alegria, aquela euforia, não é verdade? Às vezes tem pessoas que veem aquilo e a pessoa fica com aquela nostalgia, tem pessoas que ficam com nostalgia. Isso é um perigo, porque na verdade o que nós temos que entender é que não existe nada para nós que seja bom para nós lá no mundo. Porque, para começar, a alegria do mundo é uma alegria circunstancial. A alegria nossa aqui, ela é uma alegria realmente verdadeira, porque ela não depende de circunstâncias. Quando nós estamos com um problema, nós se colocamos perante o Senhor. E nós temos uma esperança em Deus que aquele problema vai ser solucionado. E quanto maior for a nossa comunhão com Ele, maior é a nossa confiança, seja qual for o tipo de problema, maior vai ser a nossa confiança de que o problema vai ser sanado. Então, é uma alegria que não depende de circunstância. Pode até acontecer momentos de tristeza, momentos de angústia, pode acontecer, porque nós somos humanos, né? Mas só que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor virá pela manhã. Diz que o choro ele pode durar uma noite. Quando fala de noite, fala de provação, né? Fala de provação. Então a alegria, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então está garantindo que ainda que nós venhamos a chorar uma noite inteira por causa de alguma situação que passou conosco, mas diz que pela manhã virá a alegria. E da onde que virá essa alegria? É a grande questão, da onde que virá? Por isso que eu digo, no mundo é uma alegria de circunstâncias, por quê? Porque é a alegria do homem, não é a alegria de Deus. Mas diz que a alegria virá, porque ela virá de quem? Do Senhor. Por isso que Neemias, quando ele reúne aquele povo, ali em Jerusalém, quando eles estavam ali reconstruindo os muros, e chega naquela situação em que os judeus começam a chorar, se lembrando do tempo que eles passaram afastados do caminho do Senhor. E Neemias pega e fala assim para eles: não choreis, hoje não é dia de choro e nem de tristeza. Aí ele pega e fala para quem tivesse muito, os mais abastados, distribuir com aqueles que não tivessem nada, porque ele fala assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força.
força. Né? Ele estava dizendo assim, olha, nós passamos por tudo aquilo, e antes de nós termos ido para o exílio, a casa que havia, que era uma casa muito gloriosa, Jerusalém era uma cidade pujante, não é verdade? Isso tudo foi abaixo. Havia uma certa tristeza deles em verem tudo aquilo. Mas daí ele pega e fala para eles assim, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos nos fortalecer nele, porque com ele nós vamos conseguir transpor este obstáculo. Então isso é desenvolver salvação, é nós entendermos que conforme nós vamos tecendo um relacionamento com Deus, construindo, porque o relacionamento ele é construído, assim como o relacionamento de um pai com o filho, ele é construído desde a infância, né? O pai se relaciona com o filho, há um afeto, né? É o pai que está, na verdade, podemos dizer assim, construindo aquilo com o filho, para que quando o filho, na idade adulta, o filho já venha ter, na verdade, aquele relacionamento construído com o pai, e aí o filho vai dar continuidade àquilo. Mesmo que um pai, muitas vezes, esteja ali numa situação, às vezes, doente, às vezes sozinho, porque é normal que o casal fica sozinho, os filhos vão casando, vão embora, né? De vez em quando vem aquele telefonema. Quando o pai constrói um bom relacionamento com o filho na infância, de vez em quando vem aquele telefonema do filho. Então, paizão, então, mãezona, como é que vocês estão? Aí, às vezes, o pai fala, é assim, as coisas não estão muito bem, tá doendo aqui, tá doendo ali. Aí o filho falou, paizinho, né? Tenha calma, ô mãezinha, né? Olha, no próximo domingo eu vou visitar vocês, não é verdade? Por quê? Porque foi aquele relacionamento que o pai se esforçou de construir com o filho na infância e adolescência. E aquilo ali, aquele esforço do pai para com o filho, vai acompanhar o filho até o fim da vida dele. E daí vai fazer com que o filho venha devolver para o pai, né, todo aquele esforço que o pai teve com ele na infância, o filho vai devolver. Com Deus, nós podemos ver que é da mesma forma. Por quê? Quando os irmãos ouvem muito falar na questão do primeiro amor. Os irmãos já imaginaram, já fizeram a reflexão do que aconteceu conosco quando a gente aceitou Jesus, como que as coisas eram muito mais fáceis. Às vezes, já aconteceu comigo situações de eu ter uma necessidade e do Senhor logo de imediato resolver aquele problema, não precisou muito esforço meu. Hoje é diferente, parece que tem que haver um grande esforço da minha parte para Deus responder uma oração. Por quê? Porque agora eu sou um adulto espiritual. Agora eu já sou uma pessoa amadurecida. Então agora eu tenho que devolver a Deus, né, tudo aquilo que Ele me deu nos primeiros dias, nos primeiros meses e anos da minha conversão. Quando eu lembro-me, nunca me esqueço, eu estava com um problema na minha geladeira. Veja só, uma coisa tão simples. A geladeira deu um problema, de repente não funcionava. E aí eu preocupado, Senhor, o que eu vou fazer? E agora? E a minha mulher, coitada, tinha que comprar a carne, porque no verão do Brasil é muito calor, comprava carne no mesmo dia para fazer, não podia ficar de um dia para o outro, porque não tinha onde guardar. E aí, irmãos, eu fui dormir, olha só, fui dormir e sonhei, tive um sonho, que tinha um tubinho assim, né, no motor da geladeira, que era conectado por duas mangueiras, preso com abraçadeiras. Aí diz que eu peguei e mexi ali naquilo e de repente aquilo funcionou, no sonho. Eu levantei pela manhã, falando com a minha esposa, e falei assim, amor, tive um sonho essa noite, que aconteceu assim na geladeira, né? Aí a minha mulher, aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou mexer, eu vou ver o que, né, Aí comecei a mexer na geladeira, irmãos, uma coisa incrível. Eu nunca fui técnico de nada, nunca tinha mexido com motor. Comecei a mexer, de repente minha mão foi, parece que dirigida por Deus numa peçazinha lá. Peguei, tirei a peça, chacoalhei, a peça
Falei, ué, mas isso aqui não está bem. Peguei aquela peça, levei no técnico lá em Curitiba, né, na assistência técnica, falei para eles, olha, queria ver se essa peça aqui está com problema e qual é o nome dela. Ele falou, não, isso é o relé, é o relé da geladeira. Aí ele falou, o relé está queimado. Eu falei, ah, é? Ele falou, é. Aí ele falou, eu falei assim, ele é muito caro. Ele falou, não, custa, se eu não me engano, na altura, R$4 custava o relé. R$4, eu preocupado por causa de R$4, porque eu não sabia. Aí ele me deu um novo, paguei, cheguei em casa, fui, coloquei aquilo no sítio. Quando eu liguei, até liguei com medo, liguei assim a tomada. Quando eu liguei a geladeira, começou a trabalhar. Falei, meu Deus do céu, num sonho Deus me deu. Os irmãos, vejam só, eu praticamente, aliás, eu nem lembro se eu tinha orado por aquele problema. Agora hoje a gente tem grandes problemas às vezes. E nós temos que estar orando. O que é isso? Devolvendo a Deus aquele relacionamento que Ele fez conosco lá no início da nossa fé. A gente se tornou adulto espiritual, agora a gente vai, ó Senhor, eu estou aqui. Então o que é isso? É desenvolvendo a nossa salvação, procurando melhorar o nosso relacionamento, procurando fazer a nossa parte, marcar presença na presença do Senhor, né? Na casa de oração, ou se a gente não puder vir de alguma maneira, né, a gente honrar a Deus. Eu agora tenho me preocupado muito com os meus filhos, então eu tenho orado a Deus assim, Senhor, os filhos que forem gerados deles, que possam ser filhos que venham honrar ao Senhor, que possam ser filhos que venham trazer alegria ao Senhor. Sabe por que, irmãos, que eu faço isso? Porque um irmão, um pregador que foi pregar na nossa igreja, na altura o Lucas ainda nem era nascido, já fazem 32, 33 anos que isso aconteceu, e esse irmão falou assim para mim, sabe quando, para mim não, ele falou no culto, pregando, falou, sabe quando que a gente tem que orar pelos nossos filhos? A igreja ficou em silêncio. Aí ele falou assim, mesmo antes deles serem gerados. Irmãos, esse é o segredo da vitória de um pai e de uma mãe, que muitas pessoas não entendem. Por que muitos pais têm filhos e aqueles filhos trazem grande trabalho? Porque não foi, esse filho na verdade não foi gerado no coração de Deus. Nunca houve uma intercessão, Senhor, eu ainda não tenho filho, mas desejo ter, mas que esse filho venha honrar, venha trazer alegria ao Senhor, que esse filho possa ser uma bênção na tua casa, que possa sair um perfeito louvor do lado desse filho, desses filhos, né? E eu agora, como os meus filhos já são adultos, né? E eu então começo a orar pelos filhos dos meus filhos, pelos meus netos. Então eu oro, Senhor, abençoa. Ainda tenho filhos que não são casados, no meu caso do Lucas, né? Temos o nosso filho mais velho, o Ricardo, que infelizmente é divorciado, mas que tem uma filha, nossa netinha. E eu então, como ele não está na igreja, eu tenho orado a Deus para que Deus possa fazer uma grande obra na vida dele, ainda na infância dela, da filha dele. Por quê? Para que ele possa ensinar ela nos caminhos do Senhor, no caminho do Senhor. Porque quando ela for adulta vai ser mais difícil, mas se ele for salvo, porque nós estamos fazendo um trabalho, mas nós ficamos um pouco restrito, porque ela não vive conosco. Ela vem só um tempo ficar conosco, então nós ficamos restritos, não é tudo que nós podemos fazer, né? Porque nós não somos os pais dela. Mas ele não, ele como pai vai ter autonomia, vai ter autoridade de fazer. E também tem orado para os filhos que vieram a nascer, se ele vier a organizar a vida dele novamente e casar de novo, né? Então isso, irmão, o que é isso? Desenvolvendo salvação, fazendo com que, eu sabendo que eu vou ter netos que vão nascer, não sei daqui 1 ano, se daqui 2 anos, não sei quanto tempo vai demorar para esses outros netos virem à existência. Eu já estou orando a Deus para que esses netos venham honrar a Deus. Os irmãos, vejam só, se nós formos olhar o exemplo de Ana, irmãos,
Ana estava muito aflita. Primeiro porque ela era estéril, né? Depois porque na cultura que ela vivia, uma mulher que não pudesse dar filho ao seu marido, ela perdia, começava podemos dizer assim, a perder um status na comunidade. Status de primeira esposa, né? Porque ela dava margem para que o marido pudesse arrumar outra esposa. Dentro de 10 anos, se a mulher não desse filho ao marido, o marido ele tinha o direito de arrumar uma segunda esposa que pudesse gerar filhos para ele. Por isso que Elcana, ele arrumou Penina, porque já fazia, o texto diz lá, já fazia 10 anos que ele era casado e que ela não dava filhos. Daí então Penina entrou na história. Penina começou a desprezar a Ana, e Ana começou a ficar angustiada. Só que veja só, irmãos, ela então perde um filho, né, para que aquele filho viesse tirar aquela vergonha, aquela angústia que ela tinha, para que ela pudesse novamente ser respeitada naquele ciclo em que ela vivia, né? Só que ela faz algo que deixa Deus apaixonado por ela, porque ela fala assim: olha, eu doarei esse filho ao Senhor. Quando ela faz isso, irmãos, olha, a gente fazer uma oração dessa, na hora é assinado o talão de cheque. Na hora. E Deus pega e falou: olha, como é que eu vou rejeitar uma oração dessa? Porque ela está mais preocupada com a minha casa do que com ela. E Deus então pega e dá um filho a ela. E a Bíblia diz que quando esse filho foi desmamado, no ano em que ele foi desmamado, diz que ela foi até Jerusalém, nesse caso não era Jerusalém ainda, né? No caso até Siló, porque ainda era na época do tabernáculo. Diz que ela foi até Siló para ali levar o filho para ser criado pelo sacerdote do Senhor. O pequeno Samuel, com 3 anos de idade. Diz que pela tradição, a Bíblia não diz que era com 3 anos, mas pela tradição diz que os filhos eram desmamados com 3 anos de idade. Então ela levou o filho ali para ser criado pelo sacerdote. Agora nós vamos ver só, Deus ele é injusto com alguém? Não é injusto. Os irmãos sabem quantos filhos Deus deu a Ana depois dela ter doado Samuel para Deus? Quem que se lembra quantos filhos ela teve depois disso, depois de Samuel? Ela era estéril, irmãos. E Deus deu a ela Samuel, ela deu esse filho a Deus de presente, porque ela tinha feito esse voto com Deus, e depois dela ter feito isso, ela teve mais filhos. Nenhum irmão se lembra? Não, menos. 5. Se eu não me engano, eram 2 filhas mulheres e 3 filhos homens, se eu não me engano, ou ao contrário, mas era mais ou menos isso. Mas eram 5 filhos que ela deu. Agora veja só, irmãos, na Bíblia é engraçado porque a gente entender isso, porque quando havia um animal que fosse roubado em Israel, se eu não me engano, a ovelha, e se fosse roubado e matado essa ovelha, no lugar desse animal tinha que ser devolvido ou 4 vezes ou 5 vezes mais. O ladrão tinha que restituir aquele animal que tinha sido roubado e que tinha sido morto. Quando Deus devolve 5 no lugar de Samuel, Deus estava, veja só, irmãos, literalmente se colocando na posição de que ele tinha tirado Samuel de Ana, e ele então restitui a ela 5 vezes mais. Veja só, porque na lei, era a restituição máxima de um animal roubado. E Deus restitui ela 5 vezes mais. Então os irmãos vejam que naquele relacionamento que foi construído com Deus ali, naquele período que ela estava ali orando a Deus, chorando nos pés do Senhor, fazendo aquele voto com Deus, dentro da presença de Deus, Deus estava trabalhando porque Deus precisava de alguém que fosse fiel, porque o sacerdote estava corrompido.
Eli e os seus filhos, Eli não, mas Eli simplesmente por causa que não corrigiu, não disciplinou os filhos, né? Só por isso. Mas os filhos de Eli que eram sacerdotes estavam corrompidos, então Deus precisava de alguém para colocar ordem na casa de Deus. E Ana, quando faz esse voto, então Deus consegue, na verdade, cumprir aquele objetivo, né, aquele plano dele de restaurar a casa dele e ao mesmo tempo dar de presente algo muito valioso para Ana, porque ela estava necessitada daquele filho. Então, desenvolver salvação significa nós crescermos no conceito de Deus, significa nós cada vez mais ansiarmos, desejarmos, andarmos em obediência à palavra de Deus, né? Porque quando nós aceitamos a Jesus, é basicamente o seguinte: quando nós ficamos adultos, nós temos que aprender uma profissão, não é verdade? E aí, aqui na Europa é diferente do Brasil. No Brasil, a maioria das pessoas, tirando aqueles que vão para uma universidade ou para um curso técnico, a maioria das pessoas aprende uma profissão aos trancos e barrancos, né? Foi assim comigo. Eu aprendi profissão aos trancos e barrancos. Eu não fui para nenhuma escola para aprender uma profissão. Foi uma escola da vida. Aqui é diferente. A pessoa vai para uma escola, né? Ele vai aprender a parte teórica e vai aprender a parte prática. Tem todo o desenvolvimento. Nós podemos comparar a isso como se fosse desenvolver salvação. A gente veio para os caminhos do Senhor, mas nós não conhecemos nada acerca de Deus, nada acerca da palavra de Deus. Nós somos totalmente alheios àquilo que Deus exige de nós. Conforme nós vamos então estudando a palavra, nós vamos conhecendo, sabendo quem é Deus, sabendo quem é nós, sabendo o que é necessário para agradar a Deus, e com isso nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo dentro do conceito de Deus, e Deus automaticamente também vai, porque irmãos, vejam, existe uma sinergia nisso, não é só nós, ou é só Deus, não, é nós em relação a Deus e Deus em relação a nós. Nós nos esforçamos através da nossa oração, através do nosso serviço a Deus, e Ele também, através do seu Espírito, ministrando em nosso coração. Então há uma sinergia perfeita. Não é só uma parte que trabalha, são as duas partes trabalhando. Deus trabalhando por nós e nós trabalhando para Deus. E com isso nós vamos crescendo cada vez mais, e vai chegando aquele tempo em que nós vamos ficando mais velhos, e nós começamos aí, às vezes até... Já comigo acontece agora mais vezes, eu começo a olhar para trás e começo a falar, puxa vida, né? Já se passaram 30 e poucos anos que eu estou servindo a Deus, e mesmo em meio a muitas dificuldades, né, em todas as áreas da minha vida, hoje eu vejo que eu estou melhor hoje do que eu estava há 30 anos atrás. Estou mais amadurecido, estou mais idôneo, mais responsabilidade, né? E a gente está consciente de que com a responsabilidade também vem um esforço maior que nós temos que empenhar para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito de Deus ele possa ministrar no nosso coração que verdadeiramente nós precisamos desenvolver a nossa salvação, trabalhando para o Senhor, meditando na palavra, estudando a cada dia, dentro do possível, dando o nosso melhor a Ele, para que Ele possa também, através do Espírito, gerar em nós os sonhos dEle, aquilo que Ele sonha para cada um de nós. As palavras minhas em nome de Jesus. Irmão Geraldo, ele fica aí, já faz a oração final.